Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a noite enfim me vier
ti. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Surge-se uma pergunta nesse instante nos corações daqueles que querem de fato agradar a Deus. O que hei de fazer? O que tenho de fazer para agradar a Deus? A Bíblia responde. A palavra de Deus nos responde. O próprio Deus nos responde. De que maneira convém andar e agradar a Deus? O apóstolo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, onde acabamos de ler, está declarando para nós que nas suas cartas nós encontramos esta maneira, se é que de fato desejamos andar, viver e andar de uma forma que agrada a Deus. Agora, meus ouvintes, irmãos amados, vamos voltar o nosso pensamento com humildade para Deus, relacionando-os, se referindo a pensamentos, relacionando-os com as Escrituras. O salmista diz no Salmo 1 que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Quer dizer que, indubitavelmente, existem os ímpios, sem dúvida alguma. E o ímpio é aquele que não teme a Deus, é que é infiel, que desconhece a palavra de Deus, desconhece a Deus, não respeita a Deus, e por isso vive desordenadamente em relação a Deus, mesmo estando bem ordenado em relação ao mundo, às ordens sociais do mundo. O justo não anda, não vive segundo o conselho de ímpios. Salmo 1. O que vale dizer, o justo vive, anda de acordo com o conselho do justo, de acordo com o conselho de Deus. Por isso se torna como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto em tempo próprio. Qual é o conselho de Deus para as mulheres? Qual o conselho de Deus para os homens? Em todos os sentidos da vida, nós temos conselhos na Bíblia. Se você quer um conselho conjugal, leia 1 Coríntios 7 e apanhe as referências. Se você quer saber como deve se vestir, se apresentar, você encontra na Bíblia Sagrada bastante referências. Inclusive um conselho de Pedro impraticável para os chamados cristãos e cristãs de hoje. Ele recomendou à mulher tomar Sara como exemplo e as santas mulheres. 1 Pedro capítulo 3.
O figurino da mulher cristã é a Bíblia Sagrada. O mapa do homem cristão é a Bíblia Sagrada. A Bíblia não fica indiferente às suas necessidades materiais. A Bíblia abrange todos os setores da vida, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E por isso todas as coisas nos são acrescentadas. Se todo mundo fosse cristão, no sentido da palavra, não haveria um crime, não haveria um roubo, não haveria um adultério, não haveria destruição de um lar, não haveria uma fábrica de cigarro, não haveria uma fábrica de cachaça, não precisaríamos de uma cadeia, de uma penitenciária, e teríamos longevidade de vida. Quer dizer, teríamos vida longa, porque honraríamos aos pais e às mães, que por sua vez honram a Deus. E há um primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe. Porque esse é um mandamento com promessa de quê? De ter vida longa. Vida longa. De não se encher de sífilis, de não levarem para casa imundícias, de não bloquearem os seus pulmões com a nicotina, com o alcatrão, com o fumo, com o tóxico, e assim sucessivamente, etc., etc. Como devemos andar de maneira tal que possamos agradar a Deus? Agora, vamos voltar aqui um pouquinho. Só quem tem o Espírito Santo é que consegue isto. Mas ninguém. Pode até conseguir um espírito religioso que impõe certas ordens sobre o corpo da mulher e do homem. Espíritos religiosos. Mas no fim das contas, nós vamos constatar que, mais cedo ou mais tarde, pelos frutos, que ali não tem outra coisa senão um espírito religioso querendo parecer atuar como o Espírito Santo. É melhor não ter do que ter errado, do que ter um espírito religioso, do que ter um espírito mundano, do que ter um espírito contrário, um espírito diferente. Mas Jesus diz que a casa não fica vazia. Por quê? Nós somos casas, templos. Há muita gente pensando que o copo está vazio. Na verdade, não podemos ter um copo cheio antes de ter o copo vazio, limpo. Mas a casa não pode ficar vazia. Se ela ficar vazia, o que acontece? O seu último estado vai ser pior do que o primeiro. O seu último estado vai ser pior do que o primeiro. Então, a necessidade primordial que existe na nossa vida, primeiro, é sermos limpos, é claro, porque o Espírito Santo não vai habitar em casa suja. Mas ele próprio nos convence do que é imundícia, do que são as coisas que desagradam a Deus. O próprio Espírito Santo nos convence, mas isso ainda não é ele próprio na nossa vida, habitando, trabalhando, fazendo uma obra. E logo ele nos mostra com que limpar a nossa vida. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas é isto aí, é limpar, é adornar a casa. E logo em seguida, o que se pensa, o que se pode esperar, é a habitação, é a plenitude. Para nós mostrarmos que temos o Espírito Santo, nós temos de ser super-homens, entortando ferros, barras de ferro, consertando relógios pela televisão, talheres sendo entortadas por força magnética, seja o que for. Não. Às vezes nós nos tornamos mais débeis ainda, mais frágeis ainda, mais sem força ainda.
O profeta diz que quando a mulher está perto de dar à luz, ela fica indefesa, ela fica dócil, ela fica sem exigência, ela não pensa em espetáculos, ela não pensa em outra coisa. Por quê? Sintomas do filho nascer, as dores do parto estão começando. Assim é a igreja também. Ela não tem espetáculo público para fazer e dizer: está vendo? Aqui estou cheio do Espírito Santo. Não. E o que está acontecendo conosco é justamente isso. E o profeta diz assim na mensagem sinal que às vezes chegamos a pensar que não temos o Espírito Santo. Chegamos a pensar que não somos cordeiros. E isso é o nosso próprio espírito ficando rebelde em relação ao assunto. Mas nesta hora, a maneira em que estamos vivendo pesa na balança. Ele diz: carregando os frutos do Espírito. Apesar dos frutos do Espírito não serem a evidência real do batismo do Espírito Santo. Na mensagem Perguntas e Respostas, alguém perguntou ao profeta: irmão Branham, qual é a evidência que verdadeiramente uma pessoa esteja cheia do Espírito Santo? Então ele responde, São João capítulo 14, versículo 26. Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, vem, ele vos ensinará coisas que virão. Ele será aquele que aperfeiçoará a obra de Cristo no seu corpo, é claro. O feito pelo homem não o fará, de maneira alguma. É a palavra, é o Espírito Santo. Ele é a palavra. Quando ele vier, o Espírito Santo se identificará em você com a Escritura. E esse é o verdadeiro sinal de que em ti está o Espírito Santo, porquanto ele é a palavra. Este é o verdadeiro sinal de que em ti está o Espírito Santo, porquanto ele é a palavra. Mas o profeta continua. Agora veja, se falar em línguas, não. Apenas quero perguntar-lhes isso. Jesus disse que quando viesse o Espírito Santo, que faria ele? Que vocês falariam em línguas? Que vocês saltariam de um lado para o outro, gritariam, sairiam curando os doentes? Mesmo antes do Pentecostes, os apóstolos curaram enfermos e expulsaram demônios. Notemos isto, irmãos. Então, o que Jesus disse? É que o Espírito Santo identificaria o crente com as Escrituras. Que o Espírito Santo identificaria o crente com as Escrituras. Na mensagem Cisternas Rotas, Deus mostrou para ele em uma visão que não era evidência nem dos próprios frutos, o amor, mas sim tomar a palavra, receber a palavra. E esse é o sinal de que você tem o Espírito Santo. Agora, certo, receber a palavra não apenas na cabeça, porque muitos recebem. Nós estamos sempre advertindo isso. O assunto está como viver de maneira tal que eu possa agradar a Deus. Na mensagem Sétimo Selo, ele diz que nós não temos que fazer outra coisa senão vivermos vidas puras, honestas, que honrem a Cristo. Isto quer dizer em quaisquer circunstâncias, quer seja na doença, quer seja na dor. Se orou, foi curado, glória a Deus. Se não foi curado, você vai crer que Jesus cura? O profeta diz que isto é uma coisa entre Deus e o paciente. O pregador só pode fazer uma coisa, orar. Mas a questão de curar é Deus
está agora entre Deus e o enfermo. Mas o verdadeiro crente morre dizendo que pelas pisaduras de Jesus ele foi sarado. Porque a fé do cristão que tem o Espírito Santo, apesar de que não existe cristão sem o Espírito Santo, a fé do cristão é ainda enfrentando a morte, vendo a morte diante de si e dizendo que Jesus Cristo lhe curou. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, porque a fé do cristão é em toda a palavra, é a palavra completa. Então a morte diz: você vai ser apodrecido na sepultura. O cristão responde: ele me ressuscitará. Não importa o tempo que eu vou ficar, mas ele me ressuscitará. Agora, isto vai infundindo em nós a maneira em que devemos viver. O apóstolo São Paulo estava preso nisso, o profeta está preso nisso. Ele disse: você canta, salta, glorifica a Deus, e lá fora tem uma vida que condiz, uma vida digna do evangelho que você professa crer, então está bem. Nenhuma vez Deus dispensa os frutos. O próprio Jesus disse que pelos frutos conhecereis as árvores. E o irmão Branham disse, respondendo uma pergunta que estava na mente das pessoas: veja quem era você ontem e veja quem é você hoje. Agora, sempre amanhã você tem que ver quem era você hoje, para você nunca estar acomodado. Amanhã eu tenho que ver alguma coisa que eu não deveria ser hoje e estar em pleno processo cristão. Como o mundo está sendo assolado, aumentando em devassidão, se fazendo imundo mais, então também essa ordem opera com a igreja noiva. Cada dia que passa, o filho vai tomando forma nela, como a mulher que estava gestante de 1 mês, depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, por último ela não pode ocultar mais ao mundo, a ninguém, que ela está gestante, e vai indo assim até dar à luz ao filho. Quem é santo, seja santo ainda mais. Cada dia mais o Espírito Santo vai se manifestando em sua vida, operando segurança, e aquele crente agrada a Deus, porque é Cristo nele, Cristo em vós é o mistério. Vamos orar pedindo a Deus para selar este assunto? Ó Deus bendito, sela com teu Santo Espírito este assunto tão maravilhoso e tão gostoso para os teus filhos. Oxalá que o nosso tempo permitisse que pudéssemos ir adiante, ó Pai, mas o tempo permite que o teu Espírito Santo continue falando a cada coração dos filhos do Senhor, mostrando estas coisas profundas, tomando conta da vida de cada um, levando a cada um deles a estatura do homem perfeito, dando seu fruto no tempo próprio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos e agradecemos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja evangélica, Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você, ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam.
Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Assim qual um rio que corre para o mar, e a sua passagem, a linda folhagem vai se mirar, e as aves chegando vão se alegrando no seu barulhar, e em coro cantando a Deus vão louvando numa linda canção. Oh, águas cristalinas muito nos ensinam no seu deslizar. Não, nunca retrocedem, sempre em frente seguem ao encontro do mar. Assim qual um rio que corre para o mar, e ao passar marulhando a terra vai molhando pra semente brotar, e no seu regaço reflete o espaço e as aves ao léu, e ao passar cantando em si vai mostrando um pedaço do céu. Muito nos ensinam no seu deslizar.
Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. São Tiago, capítulo 1, verso 17. Amados ouvintes, quando se pensa em boa dádiva, em dom perfeito, analisando naturalmente, pensa-se somente em coisas como progredir na vida, ter bastante saúde, gozar bastante dos prazeres, deleitar-se bastante, aproveitar a vida, entre aspas, aqui na terra. Mas, analisando espiritualmente, nós vamos encontrar que a boa dádiva e o dom perfeito que vem do alto, descendo do Pai das luzes, excedem todas estas coisas que o homem natural pensa e busca com diligência. O homem busca a Deus, se humilha diante de Deus, ora, sacrifica-se em busca de boas coisas, de boas dádivas, de bênçãos aqui, terrenas. Mas vamos pensar um pouquinho naquele homem que se separa, naquela mulher que se separa para buscar de Deus a dádiva espiritual, o dom perfeito, que é o Espírito Santo da graça, que é a própria vida de Cristo. Nós conhecemos no livro de Samuel, logo nos primeiros capítulos, o caso de Ana, sua mãe. Ana era esposa de Elcana, e Elcana, por sua vez, tinha duas esposas, Penine e ela, Ana. Mas Ana não tinha filhos, enquanto que Penina tinha filhos. E por isso ela era humilhada, ela carregava um opróbrio, contraste com os dias em que estamos vivendo. Ela carregava um opróbrio porque não tinha filhos. Jesus Cristo virou para aquelas mulheres que choravam e lamentavam enquanto ele carregava sua cruz e disse para elas: não choreis por mim, ó filhas de Jerusalém. Antes, chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Porque vão chegar dias em que vão dizer: bem-aventurados seios que não amamentaram, os ventres que não geraram, que não conceberam, bem-aventuradas mulheres que não trouxeram filhos ao mundo. E o profeta diz que isso está se cumprindo agora. Ela se torna bem-aventurada socialmente. Por quê? Gerar filhos, dar luz filhos, isto faz com que os seus seios cumpram a sua missão aqui na terra, que é amamentar, ao invés de servir para provocação, para sensualidade. A mulher que gera filhos, naturalmente, tem que aplicar os seus seios corretamente. Os seus ventres não podem gerar muitos filhos, porque logo elas perdem a forma. E por isso, então, tornam-se bem-aventuradas se não têm filhos.
tornam-se bem-aventuradas socialmente falando. Ficam parecendo muito com a filhinha única ou com aquela segunda ao máximo, sempre misturando-se com a filha, sempre parecida com a filha. Isto é o que lhe agrada. Esta é a dádiva que elas estão buscando, falando das mulheres naturais, que não têm buscado o dom perfeito do alto, não têm buscado a Cristo. Mas isto é problema delas, não é certo? Cada um responderá por si mesmo. Mas Ana estava desejosa. Ela estava amargurada, terrivelmente amargurada. Ela queria dar à luz filhos. Ela desejava de coração e anelava de tal maneira que buscava a Deus, chorava diante do Senhor. Quando a pessoa deseja uma coisa, ela busca aquilo por todos os meios. E quem busca, acha. Quem pede, recebe. E Ana estava chorando por uma coisa que somente Deus podia lhe conceder. Por quê? Ela estava desejosa de um filho. E a sua condição física não lhe permitia ter um filho, normalmente falando. Tinha que haver um milagre, tinha que vir algo de cima, tinha que vir algo de Deus, do Pai das luzes. Então aquele filho seria uma boa dádiva. Não seria um filho que nascia sob murmuração, com nojo do esposo. Não seria um filho que viria mais como uma cruz, uma gestação como cruz, como motivo de murmúrio, de lamentação, de nervosismo, mas seria uma gestação feliz, alegre, porque era a satisfação do seu âmago, da sua alma, das suas entranhas, era a resposta das suas lágrimas, do desejo de seu coração, era a resposta do seu desespero, era o filho. Então aquele filho era uma boa dádiva, aquele filho era um dom perfeito. Eu sei que Deus responde às orações, mas vamos nos amiudar um pouquinho, encolhermos, encurvarmos diante de Deus nesta hora e pensarmos como que o mundo cristão está desejando o Filho, está desejando Cristo em si hoje. O verdadeiro evangelho serve para murmuração, é para crítica, lamentação. E mulher é um tipo da igreja, e veja quando elas estão enfrentando uma gestação, como se tornam exigentes, nervosas, e lamentam a ponto de chegarem a extremos criminosos. Não é assim que a igreja tem feito com Cristo, com o Filho? Veja só, irmãos, a ponto de expulsá-lo de dentro de si, porque suportar uma fé mesclada com o mundo é agradável. Suportar um credo, um dogma, isto até pode ser para o homem natural, mas ter Cristo dentro de si, ter a verdadeira palavra, ter um verdadeiro evangelho, depende de desejar, anelar. Então vem o salmista e diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração.
o que deseja o meu coração em relação a esta vida que eu tenho aqui na terra? Desejo eu uma mortificação? Desejo eu a vida de Cristo em mim? Saibamos todos nesse instante, com bastante consciência, que quem deseja Cristo está desejando mortificação, perder a forma. Perder a forma é ser uma mãe, é amamentar, é sofrer dor de partos, desejar a Cristo verdadeiro em si, é desejar ser rejeitado pelo mundo, perder toda a atração do mundo, toda a sensualidade, é viver como as santas mulheres que fazem profissão de fé, profissão de servirem a Deus. Eu acho que isto deve nos fazer calar nesse instante. Quando Deus está nos falando, o melhor que o homem faz é calar e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Como tenho eu anelado a Cristo? Um Cristo que vem se associar com os meus programas carnais, que vem soprar vela de bolos de aniversário com corrupção, com mundanismo para mim. E Cristo que vem beijar meus filhinhos. E Cristo que vem estar nos meus casamentos. De um Cristo que venha partir bolo, que venha fazer velório com os mortos, que morre entre os mortos, que venha bater nos meus ombros. Esse é o Cristo que eu estou querendo? Ou é um Cristo com a zorrague na mão? Um Cristo separado ali no deserto? Um Cristo autêntico e verdadeiro, com olhares de misericórdia, na verdade, porém austeros. Um Cristo que diante dele a mulher se envergonha de sua nudez. Um Cristo que diante dele o homem se envergonha de seus pensamentos corruptos, de suas cobiças, de seus adultérios. Quem quer esse Cristo? A um outro Cristo vocês podem chamar de chefão, mas a este verdadeiro Cristo vocês teriam que renunciar-se a si mesmos, tomarem a cruz, passarem por um nascimento e passarem por uma dor de parto. O profeta desta era, na mensagem O Sinal, ele diz, numa frase poderosa, gloriosa: então já não há condenação. São livres de pecado, livres do cuidado do mundo, livres das boas dádivas, livre das boas dádivas para os homens naturais. E os homens estão dando tudo pelas boas coisas, dando tudo pelo progresso. Por causa do progresso, desconhece a Bíblia, desrespeita a ordem do Senhor, desrespeita, desconsidera as Escrituras, desrespeita a fé daquela moça que propõe viver como ensina as Escrituras. Passa por cima de tudo. Vamos, mundo, continue no seu progresso, sabendo que o mundo de Noé foi mais civilizado do que você, teve mais progresso do que você, porque até hoje ele mantém uma múmia intacta, perfeita. Até hoje ele tem tintas que o mundo de hoje não tem, substâncias. No entanto, o que virou petróleo que está saindo nos escapamentos dos carros aí hoje. O que virou o mundo do dia de Noé? Virou fogo, virou combustível.
Se a civilização dos dias de Noé não impedir o juízo, a civilização do século vai impedir o fogo descer sobre ela? Não, não e não, assim diz o Senhor. Porque se toda boa dádiva, todo dom perfeito desce dos céus, também a chuva desceu dos céus para acabar com aqueles ímpios. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce dos céus perfeitamente. Por isso o sangue de Jesus Cristo, não de uma segunda pessoa, foi do próprio Deus. Atos 20, versículo 28. A igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue, então, desceu do céu. O segundo batismo que ela sofre, sangue, o sangue de Cristo. Mas logo, a boa dádiva, o dom perfeito virá do céu, fogo. Fogo! Fogo! Isso está escrito nas Escrituras. Está escrito, e é assim diz o Senhor, que a terra que agora existe está reservada como um tesouro para o fogo, e a estas alturas os filhos de Deus e a própria natureza diz: ora vem, Senhor Jesus. Oh Senhor, queima logo. Já que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dos céus, então não há coisa melhor para a natureza, não há coisa melhor para os filhos de Deus, numa era como essa que estamos vivendo, do que a boa dádiva do fogo que vai purificar essa terra. Mas já não há condenação, por isso não tememos proclamar isto. Já não há condenação para aqueles que estão livres dos cuidados do mundo. Já não há condenação para aqueles que têm sido batizados em um espírito, em um corpo. Já não há condenação para aqueles que têm recebido o Filho, têm se mortificado por causa do Filho. Quem é o Filho? É Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo, tome o Filho, receba a palavra, receba o Espírito Santo em você agora, receba o nome de Jesus. O nome de Jesus Cristo está aqui agora, é a sua palavra, é o Espírito Santo em você. Não há no mundo todo um nome como o seu, precioso e sem igual. Nós rogamos ao Pai das luzes, de onde procede toda boa dádiva, todo dom perfeito, que cele esta mensagem no coração da Ana, isto é, da pessoa que clama e chora e se humilha pelo Filho de Deus, pelo Espírito Santo em si. Ó Senhor, concede o dom perfeito, que é o Espírito Santo na alma, não somente na carne, mas na alma de cada um que anela com desespero por esta gloriosa bênção. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali.
Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Oh, glórias, aleluias, Maranata, vem Jesus, estou coberto pelo sangue desta cruz. Vem o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Ele manda a tempestade vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Ele manda a tempestade vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glórias, aleluias, Maranata, vem Jesus, estou coberto pelo sangue desta cruz. Vem o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, glórias, aleluias, Maranata, vem Jesus, estou coberto pelo sangue desta cruz. Vem o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Perdido andei, vagando neste mundo, buscando em vão a paz sem encontrar. Cada
em Cristo a salvação, perdão e paz a todo pecador. Ó, vem, Senhor, a todo coração, encher de gozo e a paz do teu amor. Servir a Cristo é gozo permanente, seu evangelho ao mundo anunciar. Agora sim, feliz e bem contente, pregando vou de Cristo amor sem par. Achei Jesus, o mundo abandonei. Não mais tristeza, mágoa de sabor. A sua voz pra sempre ouvirei, e de pregar